Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Marcos Antônio que está falando. Está começando mais um SurtoCast, o podcast do site Surto Olímpico. Olha, até que a gente não demorou tanto, né? Mas as circunstâncias exigiram. As Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de 2020 foram adiados. Agora acontecerão em 2021. E nossa mesa redonda virtual já está montada novamente para comentarmos sobre esse assunto. E primeiro sempre é um convidado especial. Temos mais um convidado especial, super especial. Ele, comentarista de natação, técnico de natação. O cara sabe os recordes nacionais do Nepal, de todos os estilos de natação. Ele que é o coach, Alex Puciel, de coach. Prazer falar com você, uma honra você engrandecendo o nosso podcast. E já te perguntar logo de cara, né? Foi porque demorou tanto o COI a decidir isso aí, né? Ia demorar mais, né? Se a pressão não fosse tão grande. E eles acabaram cancelando essa semana, né? Mas porque demorou tanto o COI a decidir em adiar os jogos? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar falando com vocês. Você sabe que eu sou fãzaço do surto, amigo das pessoas que fazem esse esforço todo pelo esporte olímpico. E eu acho o seguinte, eu acho que a demora propriamente dita do COI, ela não está endereçada à pessoa exata. Eu acho que o grande responsável pela demora na decisão foi o Japão. Porque o COI já havia decidido, inclusive, que já não havia mais condições de ser realizado. Entretanto, o Japão foi quem resistiu até o último instante, até quando começaram a aparecer comitês olímpicos nacionais informando que não iriam, atletas se manifestando que não iriam. Foi aí que o comitê japonês, através até do ministro Shinzo Abe, o primeiro-ministro do Japão, disse, não, agora não tem jeito. E o Comitê Olímpico Internacional, ele já estava com essa carta na manga. Aquela história de que ele esperaria mais 4 semanas para tomar uma decisão, isso já estava totalmente decidido. Era simplesmente o Japão que não abria mão dessa mudança. E tem um detalhe que realmente atrapalhou essa decisão, foi, vamos dizer assim, a turbinada que o Shinzo Abe ganhou do G7. Porque ele ligou para os países que são integrantes do G7 e todos deram a ele o suporte. Todos garantiram a ele que ele tinha condições que até lá as coisas estariam resolvidas. E não é que os 2 primeiros países a anunciar a saída, um deles, aliás, o primeiro, foi o Canadá, que faz parte do G7. Aí o Shinzo Abe viu que não havia mais condição e acabou abrindo mão. E nós vamos ter a Olimpíada em 2021, que eu acho que vai ser bom para todo mundo. É isso aí, vamos discutir mais sobre isso aí, de quem levou mais a culpa aí por adiar essa decisão. Mas antes vamos terminar de chamar nossos integrantes da mesa redonda virtual. Primeiro, sempre ele, o chefe, aproveitando que voltou os seriados da Bandeirante, do Jasper, ele que é o Satangos do Surto Olímpico, meu amigo de fé, irmão camarada, Regis Silva. Regis, você já está um pouco melhor aí, que você, no último podcast, você ainda estava em negação, que ia adiar as Olimpíadas, agora você já superou essa fase. Primeiro, Satangos, tá bom, sei. Melhor deixar quieto, que eu também sou fã de Jaspion, mas acho que aí foi longe demais, como diria a coisa, a Pablo Vittar foi longe demais, mas enfim. Bem, pois é, rapaz, agora não tem como aquela coisa, né? Não é questão de aceitação, é lidar com a realidade. Realmente, jogos adiados, acho que foi a medida correta, mas que no começo eu não queria muito aceitar e tal, mas foi correto, no momento não tem muito pré-olímpico adiado, os atletas treinando em casa, como é que faz para realizar uma Olimpíada? Se saísse tudo em cima da hora, tudo competição da outra em junho, começo de julho, e os atletas fora do auge da sua forma, realmente. Aquela coisa, foi enfiar a faca no coração, mas foi justo, foi correto, tenho que admitir. Ano que vem vai ser bom, Deus quiser, vai ser uma Olimpíada do Renascimento, vai ser excelente. Agora vamos chamar ele também diretamente da Bahia,
essa terra boa pra caramba, Bahia. Daniel Barbosa, tudo bom, camarada? Você que já estava batendo a tecla já no Grupo do Sul há muito tempo do cancelamento. O que você achou essa decisão aí que saiu essa semana aí, meio a pressão foi grande demais, eles acabaram cedendo? Olá a todos, saudações aos amigos, em especial nosso convidado deste episódio, nosso coach Alex Puceldi. Não, até no último episódio a gente já tinha falado, né, que já estávamos sinalizando, jogos precisam ser cancelados por uma série de questões, né, envolvendo o coronavírus, os atletas não estão sequer treinando, o calendário esportivo mundial, né, do olímpico foi todo bagunçado, então eu acho que não tem muito o que falar, foi uma decisão acertada. Claro que a pressão, né, dos comitês, dos atletas, se tornou insustentável, né, para o COI, para o comitê organizador. Então eu acho que foi justo assim, infelizmente foi triste para a gente. Nós que somos fãs de esporte olímpico, a gente estava muito animado para a Olimpíada esse ano, montando uma série de especiais para o surto olímpico, algumas já estavam em andamento, inclusive, mas eu acho que visando toda essa pandemia mundial, a gente não sabe quando as nossas vidas vão voltar à normalidade e em seguida a rotina dos atletas. Então eu acho que foi uma decisão acertadíssima. É só a gente ver a reação de todos os atletas, uma reação positiva de todos os atletas brasileiros e estrangeiros, e acho que sendo ano que vem a gente vai ter um ano ainda, um pouquinho mais de um ano, para nossa vida voltar ao normal e as competições voltarem ao normal. Então acho que foi sim uma decisão correta, a meu ver. Outro integrante nessa mesa redonda virtual, ele, né, que é nosso correspondente internacional, que já está de volta ao Brasil, né, da última vez ele falou diretamente do aeroporto, prestes a embarcar para o Brasil, já está no Brasil, tudo bem, tudo certo com ele, Matheus Najimi, tudo bom, meu camarada? Você também aí, o que você achou dessa decisão que veio nessa semana, Olimpíadas só em 2021? Oi, Marcos, bom dia a todos. Eu já fui devidamente repatriado, né? Já estou de volta aqui em quarentena. E foi, como vocês já falaram, né? Foi a decisão certa mesmo. Eu acho que sendo um evento de uma grande, enfim, um evento como a Olimpíada, é normal que tenha tido uma certa demora em ter a declaração oficial. Eu gostei que eles não falaram nenhuma data ainda, eu acho que ainda está cedo, né? Eu acho que a gente ainda está, a cada dia os casos estão aumentando ainda, então acho que ainda está cedo para se pensar qual vai ser a data. E a gente fica na expectativa, né? Pelo menos os atletas agora já não estão naquela ânsia de pensar numa Olimpíada daqui a 120 dias, né? Então acho que agora foi certo a se fazer, e agora vamos esperar, ter calma, né? Para saber quando é que realmente vão ser os Jogos Olímpicos. Por último e não menos importante, temos uma estreia aqui no nosso Surtocast, olha só, de nossos integrantes, escreve a coluna Surto Mundo Afora, ele que também é carioca como eu, então vai ter mais outra pessoa falando chiando nesse podcast. Bruno Guedes, tudo bom, meu camarada? Você, o que você achou dessa decisão aí do COI para 2021, cara? Salve, galera, um abraço especial ao coach, né, que veio abrilhantar o Surtocast. Já era um pouco até tardio esse cancelamento, esse adiamento, porque os prognósticos apontavam que não ia dar certo até julho, essa previsão de que tudo ia se acalmar, tudo ia entrar no trilho, né? Não entrou no trilho fora do Japão, e piorou a situação toda quando começou essa onda de boicote e outros comitês também avisando que só em 2021. Eu acho que foi muito acertado, principalmente o que o Japão fez, né, de tomar a dianteira e falar, não, infelizmente não vai dar mesmo. E o COI acatou, mas acatou, ao meu ver, um pouco tardio, porque eles esperaram a decisão não só do Japão, mas também de outros comitês que conversavam, dialogavam, e a pressão foi muito grande, muito grande. Eu não sei nem até como vai ser a situação do COI futuramente nas mesas de negociações, porque são muitas exigências que o COI faz quando escolhe uma sede, impõe bastante regras, né? E agora com essa imagem um pouco mais enfraquecida, né? Porque muitos levantes
contra essa decisão de esperar, então não sei como vai ficar. Agora, para 2021 também a gente tem que fazer um prognóstico conforme o calendário, né? Porque, não, como o Matheus falou, não há uma data, e essa questão de data vai implicar em outras competições, e depois aí ao longo do Surtocast a gente vai levantar esse debate também. É isso aí, vamos começar o Surtocast, já vou jogar pro coach aqui. Coach, como a gente falou, passou para 2021, né? E 2021 a gente sabe que é ano de muitos campeonatos mundiais, e inclusive 2 importantes, né? Que é o de atletismo e dos esportes aquáticos. Como você acha que isso vai se resolver? Claro, a Olimpíada tem toda a sua prioridade, né? Mas vai ter algum adiamento? Você acha que a Olimpíada vai acontecer na primavera da japonesa e no segundo semestre vai ter um campeonato mundial? Vai ficar muito puxado esse ano de 2021? Como seria a sua opinião nesse calendário aí que o COI e as federações estão tendo que montar já para 2021? Eu acho que tem 3 polos a serem escutados e discutidos para decidir a data, né? Um deles são as federações internacionais, que você falou, todas elas já têm seus calendários pré-determinados. O segundo é o Japão, porque o Japão tem a logística de transporte, de escola, e até mesmo rede hoteleira e outros eventos no país. E o terceiro é a mídia, porque a NBC, por ser aquela que é a maior, vamos dizer assim, o maior suporte que existe dentro do Comitê Olímpico Internacional, ela também vai ser uma voz muito determinante nessa decisão. Na combinação desses 3 polos, deve sair uma decisão. Eu, particularmente, acho que é mais fácil você jogar para o período de verão, porque você atende aos problemas do Japão, que é com relação à escola, logística e tudo mais. Os calendários das competições internacionais passam a ser somente a FINA. Hoje a gente até teve uma teleconferência com o Sebastian Coe dizendo que para ele não tem problema algum levar o Campeonato Mundial para 2022. E aí a mídia, mais ainda, a mídia, porque é uma temporada que no mês de julho, agosto, para a televisão americana, o calendário estaria aberto, seria uma boa possibilidade. Assim, eu entendo que para mim me parece ser melhor o verão. Eu sei que as federações internacionais, dos esportes estão pedindo para a primavera, mas eu ainda acho que o verão é o favorito. Até porque você ter um mundial importante no mesmo ano da Olimpíada, talvez também vai perder um pouco da importância mundial, né? O atleta vai se preparar, digamos assim, se vai para a primavera e tem um campeonato mundial de esportes aquáticos no segundo semestre. A preparação, eu creio que vai ser mais importante para a Olimpíada, né? Os atletas vão se focar para a Olimpíada e, se der, eles disputam os esportes aquáticos. Esse pelo menos é o meu ver nesse caso. O que eu acho que todos nós aqui ficamos atentos é que me parece ser a FINA ter sido a federação mais afetada na mudança. Eu acho que ninguém pensou nisso ainda, mas se você pensar bem, a mudança do calendário para 2021 vai forçar com que a Copa do Mundo, que estava determinada para ser em piscina curta, passe a ser em piscina longa. O Campeonato Mundial de Piscina Curta no final do ano fica totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido, completamente perdido no calendário. Até a Liga, né, a ISL, tinha programado 27 competições, também não vai poder realizar. Fora isso, você tem que entender de que acho que entre todas as federações internacionais, a única que teve 3 seletivas olímpicas anuladas foi a FINA. Foi anulada a classificatória de polo aquático masculino e feminino, a de saltos ornamentais e a de nado artístico. São 4, ainda tem o maratonas aquáticas, são 4, enfim. Você imagina, não teve nenhuma federação que foi tanto afetada. Fora isso, o Campeonato Mundial, que está marcado para julho de 2021, e é no Japão, então complicou mesmo a situação e é um problema que o COI vai ter que lidar diretamente com a FINA. Verdade. Regis, você que é um grande fã de natação em piscina curta, você já falou várias vezes, você tem alguma pergunta para o coach? Fique à vontade. Primeiro, piscina curta não é nem esporte, polêmica. É recreação, no máximo. Polêmica agora. Olha. Sim. A FINA vai ter que se decidir, né? Com a Olimpíada do ano que vem, vai decidir ou antecipa ou cancela, ou adia.
se você acha que tem alguma das possibilidades, o que acha que vai acontecer com o Mundial de Esportes Aquáticos? Vai ser antecipado, adiado ou cancelado? Eu acho o seguinte, o Campeonato Mundial de 2021, que está marcado aí para Fukuoka, ele é todo feito em estruturas permanentes, não está previsto a construção de nenhuma estrutura, então ele já está tudo pronto lá. Então, perfeitamente, na minha opinião, pode ser jogado para frente. Ou seja, o que está programado para 2021, ou joga para 2022, ou joga para 2023. E aí o de 2023 para 2025 e assim por diante. Nós temos todos de convite que isso é algo que aconteceu, não é intencional. E eu acho que o grande problema, Regis, que acho que dificulta a decisão da FINA, é que um campeonato mundial para a FINA é uma grande fonte de renda. Então, ou seja, se você vai ter a Olimpíada em 2021, você vai ter 2 campeonatos mundiais completamente afetados pela Olimpíada, que é o Mundial de Curta desse ano, de dezembro, que fica sem sentido, e o do ano que vem, que vai ter que ser transferido. Você imagina para uma grande entidade que vai contabilizar milhões, e daqui a pouco esses milhões não vão entrar. Então é realmente uma mudança que vai alterar de uma forma substancial o orçamento da empresa. E eu falo em a entidade empresa, né? Sim, porque a preparação, principalmente dos atletas, né, foi toda voltada para as Olimpíadas em 2020, né, no caso em julho. E com o Mundial, a Copa do Mundo em 2021, essa preparação é afetada, porque além das Olimpíadas com esses campeonatos, eles também têm a preparação especial para esse tipo de competição. Como que o atleta tenta coordenar isso para chegar preparado, né? Literalmente preparado para essas competições, vamos dizer assim? Olha, eu acho que a pergunta é fácil de ser respondida, sabe por quê? Porque é uma nova temporada. Os atletas hoje, por mais que a gente tenha acompanhado é muito lindo, viu? Mas totalmente sem sentido, essas preparações físicas feitas em casa, é bonito, para curtir, compartilhar, é fofo, mas isso não representa nada, eles têm que estar curtindo mesmo as férias, porque já esses caras vão ter que estar de volta no treinamento. Então, o que nós vamos ver é simplesmente os caras perderam uma grande parte da temporada, os caras vão ter que dar uma reciclada, e por isso eu acho que é importante que até eles tirem umas férias agora, até para dar uma reorganizada mental, porque ninguém tirou férias em dezembro para janeiro. Os caras estão vindo aí numa sequência muito louco para competir, e eles foram afetados diretamente. É uma temporada totalmente nova, e por conta disso, eu acho que eles até agora, para minha opinião, agora é curtir mesmo as férias e começar tudo de novo. Eu vou até emendando até na pergunta, né? Porque agora o ciclo olímpico para 2024 vai ser menor, né? Como é que também vão ser feitas essas preparações, visando para 2024? Bom, tu sabe que isso não afeta na programação e nem no planejamento, porque 4 anos é muito tempo. Afeta, sabe a quem? Por exemplo, a um cara feito um Caleb Dressel, por exemplo, que ele provavelmente, o Caleb Dressel tem casamento marcado para o final deste ano, né? Então o que ele iria fazer? Ele iria para a Olimpíada em Tóquio, iria arrasar, ele iria casar e ia tirar vários meses de férias. Agora já começa a ficar um pouco mais complicado. Ele vai casar, rapidamente volta para o treino, ano que vem tem um Olimpíada. É complicado. Imagina, coitada da futura senhora Dressel. Nadador, tá cheio não só de nadador, mas de outros esportes também, de gente que tinha viagem marcada, de gente que está se preparando para se aposentar. A diva, a linda, maravilhosa Federica Pellegrini, até avisou, se mudasse para 2022 eu estava fora, porque todos eles já têm alguma coisa marcada na carreira, né? Isso afeta vários esportes, né? Por exemplo, o próprio futebol está se discutindo se vão sub-24, né? Porque muitos atletas que iam disputar não vão poder mais, não passaram o limite de idade, né? Inclusive até o Brasil, né? Seria o país até mais afetado, porque tem dessa última leva de convocações, 14 jogadores de 23 têm aquela idade limite de 23 anos. Então eles não jogam, se não mudarem a regra, eles não seriam elegíveis para 2021, a não ser que entrasse na cota acima de 23.
E outra discussão até que levantaram há pouco tempo é sobre a questão da temporada da NBA, que também pode afetar, pode desaguar nos convocados para o time de basquete americano em Tóquio, se for em julho, né, ou no verão do hemisfério norte, né? Isso também vai afetar até a programação dos outros esportes, né? Isso saiu aqui nos Estados Unidos essa semana, que dificilmente a NBA irá fornecer o jogador. Saiu essa semana aqui. E olha, foi um dia depois de confirmar a presença do Greg Popovich como head coach. Um dia depois já se fala de que talvez os jogadores da NBA não estariam presentes. E olha, nós temos que os jogadores da NBA estão o Dream Team é desde 1992, eu acho, né? Isso. Uhum. Ano passado tomou já uma piaba com o time C da NBA, né? Se jogar com jogadores universitários, realmente vai tomar outra e isso também. Isso afeta também na questão da audiência, né? Porque você, quando fecha um contrato, principalmente emissoras de televisões, você vende o pacote dizendo que vão haver as grandes estrelas. Sem as grandes estrelas, a audiência cai. E no caso aí, o patronato, né, fica comprometido, né? A própria parte financeira da empresa que está patrocinando não só as Olimpíadas, mas também as televisões, as mídias, no caso, quem cobre, né, a cobertura especializada, é afetada com isso, né? Mas seria engraçado que o basquete masculino, a final, a disputa do ouro vai ser antes do bronze, né? Seria engraçado os Estados Unidos for disputar o bronze, né? Porque a mudança foi justamente para agradar a TV americana. Do ouro ser antes do bronze. Ia ser bem irônico. E também a mudança da fórmula de disputa, porque se mudou a fórmula que era antes, eram 2 grupos de 6, e agora são 3 grupos de 4. E mudou muito por causa de que as equipes queriam evitar enfrentar os Estados Unidos antes da final. Queria evitar pegar os Estados Unidos numa semifinal, por exemplo. Então a FIBA mudou o regulamento justamente para evitar essa questão de entrega, de escolher um chaveamento. O caso mais emblemático foi nos Jogos de Londres 2012, que a Espanha entregou o jogo para o Brasil para fugir dos Estados Unidos na semifinal. Então tem esse ponto. E sobre isso eu acho que ainda não está certo se o calendário montado para Tóquio vai ser o 2020, né? Vai ser o mesmo, né? Porque acho que exatamente. Pode ser que eles mudem, né? Eu acho que tem um detalhe aí que é importante que se diga também, que é o seguinte: em primeiro lugar, eles vão ter que definir a data da competição. Depois disso, eles vão ter que voltar para os regulamentos da competição, porque muitos regulamentos, a ginástica, o futebol, eles vão precisar ser revistos, até mesmo para atender o que tipo de classificação. A natação, por exemplo, o período de classificação agora vai até tal data, né? Os revezamentos vão até... Então eles vão ter que dar uma revisada em tudo. Mas uma das coisas que saiu hoje, que eu acho que é importante que se diga, foi a declaração do Witold Banka, que é o presidente da WADA, o polonês, o novo presidente, que garantiu que todos os atletas que estavam, vamos dizer, cumprindo suspensão por doping não elegíveis para a Olimpíada de 2020, em 24 de julho, agora, se a suspensão terminar antes de Tóquio 2020 mais um, poderão participar dos Jogos. Rafael Silva agradece. Eu não sei se ela vai... E a Biedade também. Sim. Tem que ver o tempo de suspensão dela, né? No caso do... mas ela... No caso da Bia, a suspensão já acaba em maio. Então, em maio, ela já volta a jogar normalmente. Agora, no caso do Sun Yang, isso não muda em nada, né, coach? Só se ele conseguir, chance, né? Só se ele conseguir a anulação do julgamento dele no CASTAS na Corte Suprema da Suíça, né? É a única forma dele conseguir alguma coisa em relação à esfera esportiva foi ter levado para a esfera civil, né? E aí, para isso, há um parâmetro, até existe vamos dizer assim, uma jurisprudência, e até foi um chinês que conseguiu, um jogador de futebol brasileiro, inclusive, também conseguiu na Corte Suprema da Justiça da Suíça.
Eu acredito que não. Eu acho que Sun Yang é página virada. Não acho que role mais, não. O coach falou sobre questão de calendário, de data, eu agora me atentei a outra questão. Sobre os novos esportes, né, que entraram, principalmente para o Japão, o beisebol é a grande esperança do ouro. E caso a Olimpíada em 2021 seja na primavera, entre na primavera, vai ser na preparação, no chamado Spring Training, né, que é a preparação dos times de beisebol, e dificilmente os jogadores, os grandes atletas japoneses vão estar presentes, porque a preparação, principalmente na MLB, né, que é a Liga Americana, ela é muito acirrada. Geralmente você fecha os elencos justamente nessa época. Então, muitos japoneses que vão jogar, vão disputar lá, são em ligas inferiores. E são esses que vão jogar, né? Bom, pelo menos era a previsão se fosse em 2020, né? Iam jogar nas Olimpíadas de Tóquio. Agora a gente não sabe como vai ser também essa questão, porque vai afetar justamente o esporte mais popular do Japão. Verdade, complicado isso aí. Fala, Matheus, você tinha uma pergunta? Então, hoje, né, na sexta-feira, a gente viu uma notícia na Suécia, está tendo um campeonato juvenil de tênis. Parece que se tem 2 pessoas em quadra, podem entrar sem público, etc. Acho que na Rússia também, prática de esporte de alto rendimento ainda está continuando de certa maneira. Você sabe como é que isso está? Eu queria saber se você sabe se tem alguns atletas ou algumas federações de natação ou de outros esportes também que você saiba, que continuam treinando em alto rendimento como estavam antes. E se isso afetaria bastante, você acha, daqui a um ano, por exemplo? Acho que sim. Primeiro, acho que a gente pode começar até pelos principais países, né? A Austrália, todo mundo treinando normal, nas suas piscinas estavam abertas. A Rússia treinando em piscinas fechadas. A China treinando em quarentena, né? Até antes de ser aberto. O Japão treinando em lugares também restritos à entrada. Alemanha, Espanha, França sem treinar. A Itália, 20 nadadores da seleção nacional treinando normal. Deixa eu ver onde é que tinha mais. O Brasil, muito poucos atletas, muito poucos estavam conseguindo alguma forma de treinamento, mas muito poucos mesmo. Por exemplo, eu sei que a Ana Marcela, por exemplo, ela estava tendo acesso a uma piscina de forma, sabe o chamado low profile, não conta para ninguém, né? Porque eu, por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, eu estou aqui nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos, primeiro restringiram a entrada dos atletas que não eram potencial de Olympic Trials, e depois, paulatinamente, foram caindo os lugares e piscinas sendo fechadas. Talvez 90% das piscinas nos Estados Unidos ou pertencem a escolas e universidades ou estados e prefeituras. Então, são muito poucas piscinas públicas, muito poucas mesmo. E o Bruno Fratos, que até treina em Coral Springs, a piscina dele foi fechada, e ele me ligou: coach, me ajuda. Aí eu consegui uma piscina para ele ir treinar, mas ele tinha que dirigir 50 minutos de onde ele estava, ainda estava aberto, e aí ele entrou em contato, eu não vou dizer especificamente o atleta, que não precisa falar, mas um atleta da seleção americana, perguntando, mandou para 2, os 2 treinam no mesmo clube, eu posso ir treinar com vocês, como é que tá aí? Aí os caras visualizaram a mensagem e não responderam. 2 dias depois, eles falaram: olha, nós estamos treinando num lugar assim, tem que falar com o nosso coach. Tipo, não enche nosso saco, tá entendendo? Que já tá difícil. Então, se você analisar, né? e os jogos, eu acho que esse é o conceito, é muito importante. Os jogos, eles precisam ter, todo mundo tem que ter a mesma condição, todo mundo tem que estar no mesmo nível. Se você vai ter algum lugar do mundo que não possa treinar e outro que pode, já não é o que a gente espera da Olimpíada. O espírito olímpico, ele fica afetado. Uma questão aí que levantou sobre local para treino, agora me atentei também para outra coisa. Principalmente no Brasil, muitos clubes são dependentes, né, de muitos patrocínios para funcionar. Essa paralisação, a gente não sabe como vai ser afetada lá na frente com a economia parada do jeito que está. Não sei se o coach tem informações, se isso pode afetar até os atletas no Brasil, por questão de contrato, questão de ter local para se preparar. Com certeza. Nós até acompanhamos essa semana, talvez há 3 semanas, quando o Demétrio publicou lá no Olhar Olímpico,
que ele falava do Pinheiros, o Pinheiros, que é o maior clube olímpico do país, já tinha definido. Eles iam manter o programa deles garantido até Tóquio. Depois de Tóquio, isso seria discutido. Há rumores de que o Bolsa Atleta deve terminar este ano, né? Enfim. E fora isso, você tem que lembrar que quase todos os patrocinadores assinaram com os atletas até a Olimpíada ou 31 de dezembro de 2020. Então nós vamos ter aí, por incrível que pareça, um período muito difícil, porque é um período de economia difícil e que talvez as próprias empresas não tenham dinheiro para sustentar para esse próximo ano. Eu acredito que nós vamos todos ter que nos adaptar. Não, pela parte financeira, eu imagino que vai ser um ano muito difícil. Não, que até o Laguna falou no último SurtoCast, dessa questão que a gente vai entrar, né, depois após pandemia, vai ser muito, vamos entrar em recessão mundial, né, e a gente sabe que aqui no Brasil o esporte é o primeiro que o pessoal corta logo, né, o esporte acaba sendo a última opção de investimentos. Então, a gente estava com o investimento desse ciclo, aí a gente tinha até um pouco resquício dos Jogos do Rio, né? Então, o Tóquio indo para o ano que vem, para 2021, a preparação dos atletas em relação a orçamento, essas coisas, vai ser muito afetada, não só na natação, acho que em todas as modalidades, de uma maneira geral. Você falou do Bolsa Atleta, até publiquei essa semana no Surto Olímpico que há uma nota do governo federal dizendo que o Bolsa Atleta vai estar garantido até o ano que vem, para os atletas não se preocuparem. Realmente, pode ser uma nota para dar uma aliviada para os esportistas, pensar assim, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer mais para frente, né? Eu acho que estamos todos nós morrendo de medo, essa que é a verdade. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer com nada. E o esporte faz parte da nossa vida. O esporte não tem como o esporte ficar de fora. Hoje eu publiquei algo até no blog do Coach com relação à crise aqui nos Estados Unidos. Saiu aí, acabou de ser aprovado agora à tarde, hoje foi a Câmara dos Deputados, o Trump já assinou, são 2 trilhões que serão dados para o fundo de ajuda, né, não só para a população, mas também para a microempresa e outras ações que vão ser feitas em relação ao problema que o coronavírus impactou em toda a economia americana. E havia um pedido do Comitê Olímpico e Paralímpico Americano de 200 milhões de dólares para que fosse distribuído parte para 50 milhões seriam para os atletas, são 2.250 atletas que eles escolheram como top, né, e 150 milhões de dólares que seriam distribuídos entre as federações nacionais dos esportes olímpicos e paralímpicos. Eu acho que veio uma hora muito ruim esse pedido, porque o Comitê Olímpico e Paralímpico ele se gaba de não depender de dinheiro público, né? E outra, vem poucos dias depois de ser anunciado o recorde para número de pessoas desempregadas nos Estados Unidos, são 3.300.000 pessoas, né? Isso é 5 vezes mais do que o recorde anterior. E, por fim, essa ajuda para as federações nacionais de todos os esportes, foi calculado que um total de 8.000 eventos foram cancelados nos Estados Unidos. 8.000 eventos entre todas as federações, até junho é o cálculo deles, né, que eles acham que o calendário está comprometido até o meio do ano. E eles ali identificaram uma perda de 122 milhões de dólares no orçamento dessas entidades, e por isso essa ajuda. Mas o Senado nem olhou para isso e desprezou, não rolou. Isso porque, como o coach falou, né, o Comitê Olímpico e Paralímpico Americano não recebe nenhuma ajuda do governo, né, isso porque eles sempre conseguiram se manter por iniciativa privada. O Brasil, que tem atualmente pouquíssima iniciativa privada ajudando, uma coisa bem pontual, vai ser complicado. E eu acho, assim, como a gente até falou na semana passada, né, eu acho que ainda está muito cedo para pensar quando vai voltar, né. Inclusive, hoje me bateu realmente um medo de que não vai ter Olimpíada, porque eu acho que a gente não sabe se até ano que vem já vai ter passado isso, se as coisas vão estar boas, se as fronteiras vão estar completamente abertas, né? Porque também tem muito atleta que não treina em seu país de origem, treinadores que não estão mais junto com os atletas, isso porque, enfim, já tem vários atletas também que estão sendo afetados com o coronavírus, né?
sendo infectados com coronavírus. Eu acho que realmente a gente vai ter que esperar a poeira baixar bastante antes de começar a pensar em outros campeonatos, né? Porque também não pode voltar direto nas Olimpíadas. Tem, como a gente já falou, né? Tem os pré-olímpicos, tem outras competições, tem que ter Copas do Mundo, sei lá o quê, para conseguir índice, etc. E vai ser realmente difícil, né? Eu não sei até quando que seria o limite, a data limite para resolver, ok, agora as coisas já estão boas e podemos ter Olimpíadas, né? Entrando no que o Matheus está falando, eu acho que até por isso não foi estipulada uma data, porque uma das hipóteses possíveis sobre a Covid-19 é que ela pode ocorrer uma mutação futura. E se isso ocorrer, vai ser uma catástrofe, porque a gente não sabe como se as pessoas infectadas vão ser infectadas novamente, se vão ser controladas ou não. Então há um temor justamente hoje em dia sobre isso, sobre a mutação desse coronavírus, né? Inclusive eu queria deixar uma pergunta, assim, até para o que vocês acham, até pensando nos atletas, enfim, não sei. Vocês acham que vale a pena, nesse prazo de 4 semanas, decidir uma data e torcer para que tudo até essa data esteja bem, ou você acha que vale a pena o COI e o Japão falar, gente, calma nessa hora, vamos esperar passar e depois a gente resolve? Ou isso seria Não, até complementando, até para o coach até responder, se ele acha que houve pressão de atletas, de comitês olímpicos para adiar os jogos. Se ele acha que vai haver pressão já para definir uma data, se ele acha que isso pode acontecer. Eu acho o seguinte, eu acho que quanto mais cedo definir, mais fácil para todo mundo. Porque iniciam-se as vendas de passagem aérea, de hotel, os ajustes das reservas dos centros de treinamento, os calendários. Então, quanto mais cedo sair, melhor. Só que, a minha opinião com relação à data do próximo ano é tipo assim, gente, por que a Olimpíada estava marcada de 24 de julho a, sei lá, de agosto? Por que ela estava marcada para essa data? Porque é a melhor data. Se ela muda para 2021, tu não vai fazer na melhor data? Isso é lógico. Se essa data é a data olímpica, é a data que tem que ser feita. Mas tem os campeonatos mundiais. Fala com as duas federações, que são as maiores interessadas, e muda as datas do Mundial. Eu acho muito... Desculpa, mas eu não consigo ver isso com tanta dificuldade como querem ocasionar. É o mais fácil. Bota no verão e acabou. Concordo com o coach, porque tem muita gente especulando, bota na primavera, a floresta das cerejeiras e tal. Mas não é simples assim, né? Que no Japão, na primavera tem escola, tem muita coisa. Até como o Bruno falou, a questão do sprint training, do beisebol, que é um esporte mega popular no Japão, e tá problema na liberação. Bota em julho, não tem que discutir os mundiais de outros esportes que se virem, atletismo, natação, ou antecipa, adia ou cancela, enfim, é prioridade máxima, eu não vejo dificuldade. Tá, seria bonitinho ver as cerejeiras e tal, mas pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho de tempo. Bota para julho, passa a régua, acabou. Vocês falando de não ter Olimpíada aí, acho que o Regis teve um mini ataque cardíaco quando vocês falaram isso. O Matheus falou isso aí. Nossa. Desculpa. Tá virando um podcast do desespero. Vou botar aquela gif do comendo sorvete chorando. Tá nesse nível agora. E só uma emo, viu? Meu Deus. Uma outra questão também aí. Uma outra questão também é a financeira para esse acerto de data, porque eu estava lendo, inclusive, hoje, que parece que o Japão vai arcar com 13 bilhões de reais, né, em termos de prejuízo por causa dessa mudança de datas. Se a economia entrar em recessão, acho que até essa questão de data vai ser levada em conta, porque não se pode fazer uma Olimpíada sem o mínimo de economia, né? Então eu não sei como é que vai ser também essa questão, né? Eu acho que os patrocinadores do COI vão entrar para bancar parte dela. Porque se adiou, os patrocinadores já devem ter dado o ok, falando, não, beleza, a gente continua, estamos com vocês, porque se eles também não dessem o ok, né, a gente já está até agora falando que a Olimpíada deveria ser adiada, né, porque acho que eles estão, querendo ou não, eles também são dos principais interessados, né, porque querem mostrar a marca, a Olimpíada depende deles, né. Coach,
te fazer uma pergunta que adiando a Olimpíada, né? Mais um ano, né? Tem o lance dos atletas brasileiros, mas isso chega a ser prejudicial aos atletas mais velhos e beneficia os mais novos a melhorar as marcas, ou isso é meio irrelevante? Eu acho que é algo que afeta uns e menos outros, né? Então, tipo, atletas que já tinham talvez algum tipo de plano, e quando eu falo plano talvez tirar um tempo fora ou até mesmo de encerrar sua carreira, esses vão ter que mudar isso. Por exemplo, os nossos 3 nadadores de peito são nadadores que vão sentir, o Guilherme Guido, que vai sentir, o Ryan Lott, o Nathan Adrian, esses caras vão sentir, pode ter certeza que isso muda um bocado a cabeça deles. Agora você também tem que pensar, por exemplo, hoje até conversei com o Paulo Fávero do Estadão, ele está preparando uma matéria que deve sair por esses próximos dias, e ele me perguntava se, por exemplo, é bom para o Murilo Sartori, né? Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não tem essa garantia, mas, por exemplo, o Murilo Sartori, para se ter uma ideia, ele depois da Olimpíada, este ano, ele estava marcado para ir para os Estados Unidos, né? Ele viria estudar ou na Universidade de Louisville ou na Universidade de Indiana, então ele iria treinar para a Olimpíada com o Fábio Cremonês lá na natação americana, e a partir de agosto, lá depois da Olimpíada, ele viria para os Estados Unidos. Aí você fica pensando assim, e agora? Agora ele vai ter que ficar mais um ano no Brasil, ou ele vem para os Estados Unidos correndo risco? Então, tipo, é muito difícil você aparecer com uma teoria muito precisa. Teoricamente, né, foi bom para o Gustavo Saldo, foi bom para o Stefan Steverink, que são garotos novos que estão em ascensão, mas não há nada determinado, e nós estamos igual o Corona, a gente não sabe quando acaba isso. O Fratos também fica nesse meio tempo de não saber, né, porque ele tem 30 anos, né, se eu não me engano, né, mas ele está em ascensão também, né, não sabe se isso vai ser prejudicial. É diferente, por ser 50 metros, eu acho que o Fratos ainda segura a onda. Por exemplo, se o Fratos estivesse nadando a prova do 100 livre, eu até poderia concordar contigo, mas 50 metros, esquece. Eu vou aproveitar a pergunta do Marcos. A Kate Ledeck fez um Mundial de Esportes Aquáticos bem abaixo do que se esperava dela. E ficou nessa expectativa de que fosse a revanche, né, dela fosse nas Olimpíadas. Com esse lastro maior de preparação, como você acha que pode ser? Porque ela é a grande expectativa, né, o grande nome hoje em dia, vamos dizer assim, do esporte aquático feminino americano, é ela. Então, assim, como é que você acha que pode chegar a Kate Ledeck em 2021? Olha, eu acho que a pergunta é ótima, sabe por quê? Porque eu escutei hoje à tarde um podcast com ela, e essa pergunta foi colocada para ela. Ela deu uma resposta muito boa, porque ela disse o seguinte, que eu terminei 2019 com aquele vírus que atrapalhou o meu ano, eu teria a chance de fazer alguma coisa esse ano e não me deram essa chance, e agora eu vou ter que jogar tudo para 2021. Então, tipo, ela mesmo reconhece que esse hiato deixa ela com essa, vamos dizer, essa imagem ruim, que ela não conseguiu recuperar. Isso eu achei muito profissional da parte dela, que ela sabe que o desempenho de Guangzhou deixou a desejar, esperava poder recuperar em 2020, não sai, e agora tem que colocar tudo para 2021. Sem dúvida, o exemplo que você usou é perfeito, perfeito. Coach, queria que você falasse um pouco da natação feminina brasileira. A gente tem a Etienne Medeiros aí, né? Você acha que até 2021 surge alguma outra nadadora aí jovem, que pode despontar e competir bem nos Jogos de Tóquio? Queria que você comentasse um pouco da natação feminina, né, brasileira. É aquela resposta, não. Próxima pergunta, né? Ah, meu Deus. Eu já faço a pergunta já sabendo a resposta, mas tudo bem, a gente não desiste. Vamos lá. Para mim, ter comentado esporte olímpico na televisão não é muito fácil. Por que não é fácil? Porque o atleta olímpico, ele não está muito acostumado com a crítica, sabe? Então, tipo assim, para dar uma crítica, você tem que estar bem embasado para que você não possa ser contestado. Então, tipo, você já imaginou se nós tivéssemos os comentaristas de futebol comentando os esportes olímpicos? Palavras como fracasso, que decepção,
deixou a desejar, essas coisas que não são utilizadas nas transmissões de esporte olímpico seriam utilizadas. Os atletas olímpicos iam morrer do coração, né? Iam morrer do coração, porque há um certo paternalismo nisso, né? Aquela velha história, esse atleta é jovem, esse atleta está começando, já está aí, já está aprendendo, nada disso. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, eu digo o seguinte, primeiro, a natação feminina, antes de fazer sucesso lá na Olimpíada, vai ter que fazer sucesso aqui. Então, nós precisamos ter algum resultado de expressão dentro da natação feminina, seja ele na base, seja ela no absoluto, que ainda não veio. E eu até fiquei muito animado com o 50 livre da Etienne Medeiros no Rio 2016. Caraca, brother, ela chegou na final olímpica, entre as 8 melhores nadadoras do planeta. E aí você passa 4 anos e ela só veio realmente passar a focar no livre há 6, 7 meses, cara. Então ela perdeu, nós estamos falando de uma nadadora que foi finalista olímpica, ela tinha que parar por completo de olhar para a prova dos 50 costas e treinar para isso, se preparar para isso, porque se ela realmente tem o espírito ou a intenção de fazer um resultado olímpico, e essa é a verdade. Então, tipo, para ser sincero, não, nós temos uma chance de ter uma nadadora numa final que se chama Etienne Medeiros, e atualmente, pelos últimos resultados, é improvável, não é impossível. Em cima disso você falou, coach, da questão da Etienne, por exemplo, deixar de focar os 50 metros livres, que chegou na final dos Jogos do Rio de 2016, agora se estender para outros atletas. Por que você acha que tem muitos atletas que acabam focando em provas não olímpicas? A gente vê muito isso no Mundial de Esportes Aquáticos, tem as provas não olímpicas. Por que você acha que os atletas preferem focar em provas não olímpicas em detrimento das provas olímpicas, que realmente é o mais importante? Nós não somos melhores do que ninguém nas provas. O brasileiro não é melhor do que o americano, do que o russo, do que o francês, não é. A diferença é de que nós dedicamos mais espaço dentro dos programas, e aí você acaba tendo atletas que se destacam nisso. O Brasil, por exemplo, até na época que tinha o Open, nós éramos o único país do mundo que tinha campeonato brasileiro absoluto com prova de 50 metros nos estilos em 3 campeonatos nacionais por ano. Gente, isso é simplesmente absurdo, porque não faz sentido, essa prova não existe na Olimpíada. Porque todo mundo trabalha, quem trabalha com esporte olímpico, foca na Olimpíada, até a gente chama de ciclo olímpico. O fato do atleta competir na prova não tem problema algum, mas nós temos no país uma cultura de se preparar para essa prova. E aí é onde está o grande problema, que inclusive limitou muitos resultados. Pega aí, olha aí no ranking mundial, vá ver quantas nadadoras do mundo tem na casa dos 27 baixo nos 50 costas. Agora pegue todas essas nadadoras e jogue elas no ranking mundial do 100. Todas têm 58. E nós temos a Etienne, que tem 59,60, que não faz desde 2015. Então você vai, olha lá para os nadadores de 50 peito, cara, Felipe Lima, Felipe França e João Gomes Júnior, os 3, pegue os tempos dele de 50 metros peito, compare os tempos dele com os nadadores que têm os tempos iguais a eles no 50 peito, todos têm 58. Então por que a gente não está na disputa? Porque nós temos um programa que não só disputa as provas, mas prepara para essas provas. Pô, aí tu vai me dizer assim, mas tu vai proibir os caras de preparar? Claro que não. E a responsabilidade aí é da CBDA, que já começou a fazer alguns ajustes. Primeiro, tirou o índice técnico dos campeonatos nacionais, tirou os 50 metros da seletiva olímpica, tirou a forma de convocação para os campeonatos mundiais das provas de 50 metros, ou seja, já começamos a entrar num caminho focado no programa olímpico, mas isso ainda é o princípio. É algo que vai ser mudado só com a cultura, porque a cultura está muito, muito, muito enraizada. Quanto tempo você acha que seria necessário para os atletas, ou seja, a partir de todo mundo voltar à piscina, quanto tempo você acha que seria necessário para os atletas voltarem a treinar bem e pensando já em competições prévias, enfim, quanto tempo você acha que seria necessário no momento em que volta numa normalidade até as Olimpíadas, para que a gente tenha um nível realmente o melhor possível?
O David Marsh, um dos principais treinadores americanos, para mim até é o melhor treinador americano de natação, ele deu uma declaração nesses dias, foi até no Twitter, eu até retuitei. Na opinião dele, e eu corroboro, é de que no mínimo 9 meses. No mínimo 9 meses. É o que nós precisamos saber para encaixar a Olimpíada de todos os outros calendários. Então, nós precisaríamos aproximadamente, no mínimo, 9 meses. Se for menos do que isso, os resultados ficam comprometidos. Coach, começar a fazer umas perguntas, aproveitando que você já está aqui, falar um pouco do seu trabalho como comentarista, né? Você recentemente saiu do Grupo Globo. Eu queria te perguntar, a pergunta é acho que meio difícil, né? Você tem algum momento marcante, né, nas transmissões que você fez, assim, algum momento que te ficou marcado para você? Primeiro comentar natação é um prazer, cara, porque eu sou um cara que, além de vamos dizer assim, de comentar, eu também vibro, eu sou um fã. Então é algo que eu fazia com muito carinho, com muito apreço, até quero voltar a fazer, não é algo que eu vou parar de forma alguma, porque é algo que eu acho que eu gosto de fazer, né? Se a gente for falar em momentos, poxa, a gente, não só eu, acho que todos nós aqui somos afortunados de ter vivenciado a carreira de Michael Phelps. Poxa, nós vamos contar, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, seja lá quem vier, de que a gente teve a oportunidade de ver Michael Phelps. E eu, inclusive, eu vi ele desde o primeiro campeonato nacional dele, então eu acompanhei a carreira dele toda. E sem dúvida nenhuma, o César Cielo, aquela medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, eu sou um dos tantos que chorou naquele dia. Eu tenho um programa muito bacana que o Sport TV fez, acho que saiu no Esporte Espetacular, recuperando a história do ouro olímpico, e que a gente conta até alguns detalhes que se passaram naquele dia, mas é algo que ficou realmente muito marcado. E olha, ter sido comentarista de natação e ter atletas competindo também era uma coisa muito difícil, porque você, além de ser profissional, você precisa manter um certo comportamento, jamais ser interferido, porque torcendo para o teu atleta na prova, e isso aconteceu várias vezes, mas eu acho que eu consegui escapar dessa. Não, conseguiu. Não cheguei a reparar nenhum clubismo da sua parte, não. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre... Eu quero. Manda ver. Pois é, coach, qual, sim, todas as Olimpíadas que você participou como comentarista, qual o seu, aquele momento vai me marcar para sempre, tanto como profissional, como de comentarista, quanto como treinador de natação? Eu acho que a cobertura do Rio 2016 ela é histórica. Eu acho que a cobertura do Rio ela tem um simbolismo muito especial, porque nós trabalhamos muito naquela Olimpíada. Eu moro na frente, né, do Parque Olímpico, né, e então as eliminatórias começavam às 13h. Nós tínhamos que estar lá às 10 da manhã. Então, o carro vinha me buscar em casa aproximadamente 9 horas, 9h30, por ali. Né? Então, aí eu ia para as eliminatórias, todos voltavam para casa, eu ficava lá trabalhando mesmo, eu gostava sempre de fazer os resumos para Best Swim ali mesmo, então eu ficava entre a eliminatória até às 10 da noite, que é quando começavam as finais. Quando terminava as finais, nós estamos falando aí de quase 1 da manhã, grava boletim, grava não sei o quê. Aí então, eu quando dava 1h30 da manhã, eu estava caminhando por dentro do Parque Olímpico, encontrava com meu filho, a esposa, o meu neto, lanchávamos ou jantávamos junto, ia dormir lá às 3 da manhã para acordar no outro dia às 7 da manhã e ir de novo trabalhar. Então, não foi só um trabalho, foi uma maratona assim, de muita dedicação, de muito carinho, e um trabalho que, para mim, foi um orgulho muito grande ter participado de tudo aquilo. Foi realmente uma cobertura histórica, e eu acho que o Grupo Globo deu um show. E você comentou com o Mark Spitz, né, cara, do lado, né? Isso foi legal também. Isso foi no Mundial de Budapeste. Olha, o Mark Spitz tem uma história bacana dele, viu? O Mark Spitz é um cara muito legal, mas ele é meio doidão. Sabe aquele cara que você tem 30 segundos para ganhar a atenção dele? Se você passou os 30 segundos, você perdeu ele, esse é o Mark Spitz. Então você precisa ser muito objetivo no que você vai falar. Ele é uma pessoa imperativa,
Então, depois dos 30 segundos, ele já começa a falar junto com você. E havia uma coisa interessante que foi estabelecida pelo meu diretor, na época, um gênio chamado Raul Costa. Esse cara realmente é um gênio da televisão brasileira. E ele, quando me chamou para fazer quando ele me informou que a gente ia fazer com o Mark Spitz, ele me disse, olha, coach, o negócio é o seguinte, eu preciso que você pegue ele todos os dias, depois das eliminatórias, e converse com ele. E essa é uma... Por que isso? Porque um ídolo, ele jamais pode falar uma bobagem no ar, gente. O ídolo é o ídolo. O ídolo é um cara que ele precisa ser, né, reverenciado. Então você não pode botar um cara como o Mark Spitz no ar e o cara falar uma porcaria. Todo mundo vai rir da cara, vai pegar muito mal. Então era assim, tipo, 1 hora antes de começar a nossa cobertura das finais, eu tinha que ir para um lugar junto com o Mark Spitz e reproduzir a ele tudo que havia se passado nas eliminatórias, dando as dicas, Então, tipo assim, era uma pré-produção de comentário. E saiu legal, saiu bem legal. E ele é um cara muito bacana, um cara muito atencioso, muito interessante. E tão bacana quanto ele era a esposa dele. A esposa dele, fiel escudeiro. Tu imagina, o Mark Spitz é um cara... Ele completou 70 anos agora, gente. É um cara... Ele era bonitão, um cara que... Deve ter tido muita mulher atrás dele, mas a Suzy, a namorada dele desde a época do high school. Então é um casamento muito bacana, muito legal. Eles têm 3 filhos, não têm netos ainda, mas para mim, ter comentado com um ídolo foi sensacional. Tem uma jogada da medalha, não sei se vocês lembram dessa história. Quando nós estamos produzindo, né, antes de ter viajado para o Mundial de Budapeste, nós fizemos uma reunião com a direção e os coordenadores e tal. E aí eu contei para eles, gente, tem uma sacada aí que eu acho que a gente podia fazer uma homenagem para o Spitz. Eu disse, por quê? Não, porque ele ganhou todas as medalhas do mundo, mas ele nunca foi campeão mundial. Aí as pessoas nem sempre entendem natação, né? Todo mundo te olha assim, como assim o Spitz nunca foi mundial? Tá louco? E eu disse, nunca foi mundial. Por quê? Porque quando ele parou de nadar em 1972, o primeiro mundial foi em 1973. Então, ele nunca teve a chance de subir a um pódio de campeonato mundial. Então, a minha sugestão, inclusive, até não saiu exatamente como eu queria que a FINA nos desse a medalha de 2017 e nós copiássemos e dessemos essa medalha para ele. Essa era a proposta. A FINA não aceitou, mas o Sport TV fez uma medalha muito bonita, por sinal, numa caixinha, ficou muito legal, e nós fizemos uma homenagem para ele. Então, se ele nunca ganhou uma medalha de campeonato mundial, o Sport TV deu para ele. Bem legal a história, né? Eu realmente não lembrava, depois eu vou até procurar para ver depois. Eu tenho uma pergunta, mas na verdade aí é mais uma experiência do coach, né? Ele comentou sobre o Spitz e o high school. A fábrica americana de atletas é a universidade, ou high school, depois a universidade. Eu queria até que o coach comentasse um pouquinho desse trabalho que os americanos fazem, principalmente em universidade. Eu conheço até uma menina que está na natação, inclusive a Manuela Andrade, que é da Flórida, treina na Flórida, brasileira, curitibana. Aqui no Brasil, infelizmente, essa ligação educação e esporte é uma coisa que é feita nas coxas. Porque você tem um educador físico ali, mas geralmente é assim, você dá a bola para o jogador e faz aí, para o aluno, no caso, faz aí qualquer coisa aí. E não é uma coisa levada a sério. Eu queria até que o coach comentasse isso, até para abrir a cabeça de quem está ouvindo, entender essa lacuna que a gente tem entre a preparação dos americanos e a nossa. Primeiro, eu acho que tem que ser dito que o sistema é único, né? Não existe nenhum sistema similar ao que existe nos Estados Unidos com o sistema do NCAA. É um sistema realmente fenomenal. É um sistema de décadas. Nós estamos falando aí de quase 100 anos de competições universitárias. Então existe uma certa tradição. Então é difícil você encontrar qualquer tipo de paralelo porque não tem nada similar ao que acontece aqui. Uma das outras coisas interessantes, especificamente na natação, eu peguei as 4 últimas Olimpíadas, 2004, 2008, 2012 e 2016. E eu somei as idades dos nadadores finalistas. E eu encontrei a média de idade dos homens, 24 anos, e a média de idade das mulheres, 22 anos. Você ainda tem algumas exceções fora da curva. O Kyle Chalmers, campeão
olímpico de 2016 tinha 17. Você tem o Anthony Irving, campeão olímpico no Rio, 36. E assim por diante. Você vai ter algumas, vamos dizer assim, alguns disparates que saem, mas a média é essa 24 e 22. O que quer dizer isso? É de que a natação, e aí a natação como esporte de alto rendimento, ela é um esporte para adultos. Ela não é um esporte para criança. O problema nosso é que a gente tem, muitas vezes, as nossas crianças não chegam até a fase de maturidade completa, onde vão conseguir os seus melhores resultados. Com o sistema universitário, os americanos conseguem isso de forma perfeita, porque eles mantêm os atletas no esporte, mantêm os caras competindo em alto nível, os caras terminam a faculdade e ainda estão ali na ponta dos cascos, prontos para competir, para serem campeões olímpicos. E muitas vezes eles são aí até campeões antes disso, né? Agora, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente está se falando muito em Carson Foster. Sabe que os americanos não colocam um nadador de 18 anos, homem, 18 anos ou menos, numa Olimpíada, desde Michael Phelps em Sydney 2000. E esse garoto Carson Foster está sendo apontado como uma perspectiva de pegar uma vaga, seja nos 200 medley ou nos 200 livre, um garoto muito bom. Ano passado foi campeão mundial júnior, está se falando muito nele. Enfim, esse sistema americano, esse sistema universitário americano, que mantém os caras ativos, mantém os caras sedentos pelo resultado, né? É um sistema amador, eles não podem receber dinheiro, então a motivação deles é a bolsa que eles vão ter, né? A recompensa deles é essa, é estudar, e acabam se dedicando e pegam realmente pesado no treinamento, os grandes resultados, e é um sistema que atrai todo mundo. Na última Olimpíada, no Rio 2016, 96 países que disputaram a natação tinham pelo menos um nadador universitário americano. É muita coisa. Coach, nesses dados que você vai soltando, eu queria também perguntar qual é um dos seus segredos, né? Porque quando você comentava, às vezes o cara ia lá, fazia a batida parcial, você já falava assim, a parcial do cara tá 0,5 abaixo do melhor tempo dele, que foi feito em 2017 nas seletivas australianas, não sei o quê. Como é que você conseguia fazer isso, cara? Vamos lá. Tem uma coisa aqui que é interessante. Primeiro porque quando você comenta natação, você comenta para um cara que entende, como você, como um cara que nada, né? E você comenta para um cara que não sabe absolutamente nada. Então, se você for para um lado muito técnico, tu vai perder a grande maioria das pessoas que não sabem nada. E você não pode ser muito bobo, né? Esse é o livre, bate a perninha, né? Aí você passa ridículo. Então você vai ter que encontrar um termo ali. E a minha ideia era essa, era fazer com que ela pudesse traduzir a informação e passar para as pessoas. Então, para que as pessoas pudessem entender parciais, recordes, melhor marca e coisas assim por diante, fora as histórias que você colocaria. E tudo isso nada mais é do que uma pré-produção. Então, tipo assim, exemplos, talvez eu tenha uma boa memória, talvez eu tenha, vamos dizer assim, uma boa memória cognitiva, é verdade, mas tudo isso é pré-produção. A pré-produção ela é fundamental, ou seja, antes de determinada prova, eu já tinha alguma determinada informação para dizer sobre a prova, e não necessariamente eu vá usar, porque tu não precisa dizer tudo que tu sabe. Isso é uma coisa que a gente aprende em televisão. Você não precisa dizer tudo que você sabe, mas você sempre tem que ter alguma coisa para dizer. Então, você pode até deixar o público privado de uma informação que você tem, mas você não pode ficar sem ter o que dizer. E é uma coisa que faz muito sentido, porque as pessoas, quando estão ali assistindo, elas vão esperar de ti que haja alguma coisa, né? Quando eu fui comentar Paralímpico, cara, tu não tem ideia de como foi difícil. Primeiro, eu mal mesmo, trabalhei com algum atleta paralímpico. Eu tive um mexicano que foi medalhista paralímpico em 2008, mas eu nunca estudei muito paralímpico. Então me foi dada uma função em 2016, caraca, e agora o que eu vou fazer? Aí eu peguei um voo, paguei do meu próprio bolso, fui para São Paulo, me hospedei dentro do me hospedei com os atletas paralímpicos no mesmo hotel e fiquei com eles uma semana. Eu tomava café, almoçava, jantava, ia no mesmo van, assistia os 2 treinos, conversava com os técnicos sobre a família. Então foi uma imersão dentro da vida deles, que ao final dessa semana, caraca, tô pronto. Porque
Quando eu fosse comentar natação eu entendo, mas eu precisava entender qual era a dificuldade, o que eles tinham, então, o que eles sentiam quando nadavam, enfim. Era algo que me pareceu ser o mais adequado. E aquele cara que está em casa, ele não quer saber se o coach sabe ou não sobre o esporte paralímpico. Ele quer, é o coach que vai comentar, então ele vai esperar de mim o mesmo desempenho que eu tive na Olimpíada. Então, era uma dificuldade, mas, poxa, aí nada mais do que ser profissional, ir atrás da informação, né? E essas coisas, como eu te disse, pré-produção. Tenho certeza de que esse é o segredo para qualquer um de nós. É verdade. Realmente o esporte paralímpico é muito difícil você achar resultado e você fez um grande trabalho mesmo. Você trabalhou também em Lima, né? O Parapan também foi show de bola. Pois é, galera. Pô, tá super legal esse papo com o coach Alex Pucieldi, mas infelizmente temos que encerrar nosso podcast. E vamos fazer agora os destaques finais da nossa mesa redonda virtual, né? Chamando sempre primeiro Regis Silva, que já está aceitando melhor o adiamento das Olimpíadas. Queria que você desse seu destaque final. Bem, primeiro queria agradecer ao coach, né? A presença dele no chat, cara, é parceiro. Apesar de não gostar das minhas piadas, mas tudo bem. Eu não levo rancor, não muito. Mas obrigado pela presença. É bom ter a presença dele de um grande porte no programa, né? E é isso, né? Olimpíada adiada, 2021 que nos aguarde. Vai ter essa tempestade do corona e ano que vem vai rolar, vai estar tudo certo. Valeu, galera. Até a próxima. Daniel Barbosa, seu destaque final do Surtocast de hoje. Vamos lá, assim como o coach, eu também não gosto das piadas do Regis, né? São piadas muito óbvias, muito bobas, muito sem graça, tipo assim, sabe? Piada X do pavê não é comigo. Gosto de piadas mais elaboradas. Mas agradecer ao... é muito necessário. Agradecer ao coach por topar nosso convite aí de participar do Surtocast. Espero que volte em outras oportunidades também. Vai fazer muita falta, né? Comentando natação na TV, né? Mas como ele deixou a porta aberta, então a gente aguarda ele novamente num futuro. Agora é isso, né? A decisão de adiar os jogos foi acertada. Agora vamos aguardar quando será a confirmação, né, da data dos jogos e torcer para esse pesadelo chamado coronavírus passar na nossa vida também, né? Principalmente para a gente voltar ao normal e sair dessa quarentena, né? Porque já estamos batendo cabeça na parede. É isso aí, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Matheus Najim, destaque final. Opa, bom, é isso, né? Eu queria agradecer a todos, especialmente ao coach, por esse podcast. Foi muito legal mesmo, muitas dúvidas esclarecidas, enfim. Eu acho que como vocês falaram, né? Esperar que tudo passe. Espero que a gente tenha um bom treinamento, né, para as Olimpíadas, enfim, que eu acho que esse ano ainda as coisas voltam ao normal e os atletas possam voltar aos treinos e voltar à vida normal e a gente possa ter realmente uns Jogos Olímpicos bem ao nível do que a gente espera que seja, né. Mas de qualquer maneira é isso, né, as Olimpíadas são sempre realmente esse espaço de união, enfim, que deveriam ser, né, espaço de união dos povos, fraternidade, de realmente do mundo inteiro estar unido. Então, pelo menos, mesmo que talvez os resultados sejam um pouco afetados, acho que vai ser bem legal mesmo a gente voltar à vida normal e comemorar tudo em Tóquio ano que vem. É isso, bom, obrigado e até mais. Bruno Guedes, queria te falar no início, né, que você é um dos especialistas em hóquei na grama do surto olímpico também, né, um grande fã do hóquei na grama. Né, seu destaque final. Que você não ia falar disso. Eu esqueci, que você não ia falar disso. Lembrei agora que, ele que saca de hóquei na grama como ninguém. Grande fã da seleção holandesa, né, de hóquei na grama. É verdade. Inclusive hoje é aniversário de uma lenda do hóquei holandês, que é a Ellen Hug, né, que completa 34 anos, ela que se retirou do esporte há 2 anos, inclusive foi logo depois das Olimpíadas do Rio. Ela já anunciou que ia ficar só mais uma temporada, as pessoas achavam que não, e realmente ela se aposentou. Agora, agradecer principalmente o coach aí para essa aula, partilhar essas experiências, as histórias são muito boas, não só para os ouvintes, mas também para a gente, né? Enriquece a gente, e esperar que vai acontecer em Tóquio 2021, né? Porque
todos os prognósticos, todas as análises foram derrubadas, porque tem mais um ano de preparação. É um momento histórico, acho que a gente não está tendo noção disso. É um momento que a gente fala que 2 guerras pararam as Olimpíadas, mas a gente não situou ainda que um vírusinho, entre aspas, né, porque não é uma gripezinha, né? Sempre bom lembrar que não é uma gripezinha, derrubou uma Olimpíada. Então é um momento muito histórico e a gente está vivendo isso. Então vamos ver e espero que a gente esteja em breve comentando a nova data. Falou? Um abraço a todos. Coach, mais uma vez, muito obrigado por você ter engrandecido o nosso podcast, essa edição do SurtoCast. Deixar aí para você dar o seu destaque final, fazer o seu jabá aí, que tem o site, né, o Best Swing. O espaço é seu, meu amigo. Quero dizer a vocês que para mim é um prazer, já tinha dito isso na abertura e falo de novo agora. Você sabe que é uma coisa interessante, eu sempre falo isso com o Guilherme Costa, que não existe o fã do esporte olímpico no Brasil. Existem as pessoas que gostam de basquete, as pessoas que gostam de ginástica, as pessoas que gostam de futebol, todo mundo gosta, né? De vôlei, enfim, as pessoas... Nós somos formados por nichos, então o trabalho que vocês fazem, ele é fenomenal. Primeiro porque eu acho que, não tenho certeza se foi o primeiro, mas talvez o grande veículo que apostou no esporte olímpico foram vocês. Acho que vocês merecem essa reverência. Eu lembro que eu dei, acho que 2 entrevistas pro Surto já. Uma delas foi quando eu estava trabalhando, a outra quando eu me aposentei. Então, enfim, eu sou um cara que sempre acompanhei vocês, dou o maior valor e para mim é um prazer muito grande. E estaremos juntos 2021 lá em Tóquio. Tenho certeza que o Surto vai estar presente e eu também vou estar por lá. É isso aí. Olha, muito obrigado a todos por terem ouvido essa edição do SurtoCast. Está encerrando, lembrando que qualquer notícia, www.surtoolímpico.com.br. Também lembrando, né, que a gente estreou nessa última semana um template novo logotipo, tá tudo bonitinho, legalzinho. Se você ainda não viu, por favor, acesse www.surtoolímpico.com.br. E lembrando, se você não segue a gente nas redes sociais, é @surtoolímpico, tanto no Facebook, Instagram e Twitter. E no YouTube também, se você estiver ouvindo por aí, dá aquele like, dá seu comentário, dá seu feedback pra gente, compartilha, ajuda a gente a espalhar a palavra do esporte olímpico. Muito obrigado a todos e vamos voltar em breve aí na próxima edição. Será que daqui a 15 dias? Será que semana que vem? Vamos ver o que a gente vai fazer aí, vamos preparar aí um conteúdo legal para vocês. Não abandone a gente nesse período de pandemia, de quarentena. Fiquem em casa, cuidem-se, não é só uma gripezinha. Valeu, galera. Tchau, tchau.